Então, vamos para a nossa última aula referente a P1. A aula de hoje cai na nossa prova semana que vem. Dúvidas podem tirar à vontade. Deixa eu só mudar aqui o laser point. Então, vamos lá. Então, hoje, vamos falar sobre as patologias mais prevalentes do colo. O objetivo da aula é vocês reconhecerem as principais manifestações clínicas dessa patologia e adequar a condução adequada para cada caso desse. As principais patologias que vamos falar hoje são das doenças diverticulares, sobre o volvo do cólon, as obstruções e pseudo-obstruções, vamos fazer uma ênfase, já que foi o motivo da nossa última aula, e as neoplasias do cólon, inclusive das lesões pré-malignas, que são as lesões polipóides. Lembrando um pouquinho da anatomia do cólon, o cólon apresenta uma dupla vascularização feita pela mesentérica superior, que vasculariza o cólon direito através das cólicas direita e cólica média, e a mesentérica inferior, dando os ramos cólica esquerda, sigmoideias e terminando como a artéria retal superior. A cólica esquerda se anastomosa com a cólica média, formando a maior vascularização do tubo gastrointestinal, que chama-se arcada de Riolan, é a maior arcada que nós temos. O importante da vascularização é por causa da drenagem linfática. Isso a gente sempre tem que levar em consideração quando nós tratamos as neoplasias malignas do colo. Vocês lembram lá da anatomia com o professor Emílio, que a drenagem linfática segue o tronco principal arteriolar. Então, um tumor de seco, ele segue a artéria ilio-biseco-apêndico-cólica, ela segue a artéria, o segmento da artéria cólica direita, pode ir para a mesentérica superior até em região paraórtica. Então, a gente, quando resseca um tumor de cólon, é necessário esqueletizar e ressecar a vascularização do tronco referente ao vaso que nutre o cólon direito ou esquerdo. Por isso que há essa divisão entre cólon direito e esquerdo quando nós falamos de neoplasia maligna. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Sobre a anatomia. O intestino grosso começa na válvula iliocecal, onde termina o ilho terminal. Abaixo da válvula iliocecal, nós temos o ceco. Acima da válvula iliocecal, até a primeira deflexão, que é a deflexão hepática, nós temos o cólon ascendente. Depois, um segmento transversal, chamado cólon transverso, que vai ter até a flexura esquerda ou esplênica do cólon, uma parte descendente, chamada de cólon descendente, terminando numa curvatura chamada cólon sigmoide, finalmente chegando na ampola retal e o canal anal. Então, essa é a anatomia do nosso cólon. O cólon direito é formado pelo ceco ascendente, parte do transverso, didaticamente metade do transverso, o cólon esquerdo pela metade do transverso esquerdo até o reto. O exame proctológico, primeiro mais importante, os dois pilares, nossa história clínica e o exame físico. O toque retal não é exame de especialista, isso é importante vocês carregarem durante o curso de vocês. Toque retal faz
parte da semiologia médica. Então, nós vamos passar o dedo sobre a mucosa do canal anal, tentando sentir as características da mucosa. É importante lembrar, 60% das neoplasias do cólon são da junção reto-sigmoide. Então, o tumor do cólon mais comum é do lado esquerdo da junção reto-sigmoide. Desses 60%, 60% alcança o toque retal. 6 vezes 6, 36. Então, aproximadamente 1/3 das neoplasias malignas de todo o intestino grosso eu faço diagnóstico ao toque retal. Então, olhem a importância. Ainda temos a anoscopia, que nada mais é que olhar o canal anal através de um espéculo muito semelhante ao espéculo vaginal. Oi. Desculpa te interromper. Você pode repetir essa parte de incidência que você falou da porção esquerda? O tumor do cólon disparado mais comum é do lado esquerdo. Alguns trabalhos trazem um levantamento que 60% dos tumores de todo o cólon são da junção reto-sigmoide. Então, 60% das neoplasias do cólon são da junção reto-sigmoide. E desses 60% dos tumores de todo o cólon que são da junção reto-sigmoide, 60% eu alcanço ao toque retal. Então, é uma conta simples. 60% de 60% é em torno de 36% de todos os tumores do cólon. Então, mais ou menos 1/3 das neoplasias malignas do cólon eu faço diagnóstico ao toque retal. Essa é a importância do toque retal, é a grande importância. Então, o paciente que chega com clínicas com sinais de neoplasia maligna do tumor do cólon, 1/3 deles eu faço o diagnóstico ainda a nível ambulatorial com toque. Eu sinto a neoplasia maligna. Então, isso é um dado importante. Tem alguns exames complementares, anoscopia, reto-sigmoidoscopia, a colonoscopia e outros, vamos falar para frente, mas são exames mais especializados que nós temos. Mas até o toque retal é obrigação do médico generalista. Tá? Então, isso a gente tem que carregar. Como exames complementares, nós temos a colonoscopia. Hoje existe a colonoscopia virtual para pacientes que apresentam maior risco. A colonoscopia virtual nada mais é que um exame de tomografia ou mesmo ressonância com reconstituição desse cólon. Então, você reconstitui esse cólon todo num exame que é contrastado e você vai iluminar todo esse cólon preenchendo. Enema opaco foi um exame muito feito anteriormente, hoje praticamente entrou em desuso com a facilidade de você fazer colonoscopia. Você introduz uma sonda por via anal e joga o contraste, normalmente o contraste abaretado, e ilumina todo aquele cólon para a gente estudar a superfície. É um exame de imagem e ele é limitado, por isso que a colonoscopia virtual também não é um exame que é muito utilizado, porque ele não me permite fazer biópsias, lesões pequenas podem me passar desapercebidas. Por isso que a colonoscopia hoje é o grande exame para se avaliar as lesões de cólon. Ecoendoscopia, a gente vai mostrar algumas imagens, um ultrassom por via anal, e a TC e a angiografia por ressonância também são exames utilizados. A angiorressonância é muito utilizada na avaliação da vascularização do tubo gastrointestinal. E a tomografia me auxilia também na visualização desse colo. Quais são as indicações de colonoscopia? O que vocês vão ver é que existe um consenso na maioria dos colégios, na maioria das sociedades médicas, falando que todo paciente acima de 42 anos deve ser submetido a uma colonoscopia em determinado momento. Então, essa é a idade de 42 anos. É um consenso que é bem questionável, A gente sabe que as patologias do cólon apresentam uma história familiar importante.
O grande paciente, na verdade, que é indicado fazer a colonoscopia, é aquele paciente com história de neoplasia maligna, principalmente do tubo gastrointestinal e do colo. Quanto tempo antes? Com que idade ele deve fazer? Normalmente, 10 anos antes da detecção dessa neoplasia do colo em um paciente direto. Então, se o paciente foi diagnosticado uma neoplasia do cólon com 40 anos, seu pai teve câncer de cólon com 40 anos, a indicação é você fazer uma colonoscopia em torno dos 30 anos de idade. E vocês vão ver a evolução natural de um pólipo, que é a lesão pré-maligna mais comum, em torno de 10 anos da diferenciação até uma lesão maligna, nós já vamos falar sobre isso. As indicações de colonoscopia. Primeiro, sangramento coloretal. Então, paciente com sangramento é indicativo de se fazer. Mas eu estou vendo que ele tem uma hemorroida. Nada impede o paciente ter hemorroida e ter neoplasia maligna associada, ou lesão polipóide, ou outra causa que levou ao sangramento. Então, sangramento coloretal é um dado importante. Sangue... Professor, desculpa te interromper mais uma vez. Claro, à vontade. 10 anos antes da detecção. Do diagnóstico. Do diagnóstico. Tá. Então, se o seu pai foi diagnosticado com 35 anos, muito jovem, você tem que fazer muito jovem também, 25 anos. Se seu pai teve a forma senil da neoplasia, foi diagnosticado com 70 anos, você vai fazer com 60 anos de idade. Então, é mais ou menos essa evolução que se espera. Mas a maioria das sociedades defendem você fazer, a partir de 42 anos, pelo menos um exame. Porém, isso é altamente questionado. Então, aqui embaixo, a gente tem algumas indicações do nosso livro-texto, mostrando algumas indicações, além dessas que são feitas sistemáticas. Sangramento é um grande importante, principalmente vivo. Sangue oculto positivo nas fezes, tá? Também é controverso. Ele é mais indicado em pacientes idosos. Sangue oculto positivo nas fezes, não fala o que é, pode ser qualquer coisa, inclusive alimentar. Por isso você tem uma dieta rigorosa. Se você tiver gengivite, você pode ter sangue oculto. Doença ácido péptica, você faz sangue oculto nas fezes, e assim por diante. Alteração do hábito intestinal. Lógico que não é uma alteração aguda. Então, o paciente evacua normalmente, nos últimos 2, 3 meses, ele vem evoluindo com constipação intestinal. Uma que está no livro, visualização de áreas suspeitas ao enema opaco. Essa, na verdade, é visualização de áreas suspeitas a qualquer exame de imagem. Então, às vezes, o paciente faz um ultrassom, e no ultrassom aparece, olha, o cólon nesse segmento parece que está espessado. Então, é uma das indicações. Isso é muito visível em tomografia. O paciente vai fazer tomografia por algum motivo, e na tomografia o cólon parece com uma área de um espessamento. Então, isso é indicação de colonoscopia. Professor, mas é porque assim, essas indicações, tem muitos profissionais que parece, acho que tem medo de passar a colonoscopia, né? Na verdade, é mais ou menos a colonoscopia. Na verdade, é um procedimento invasivo com alta taxa de complicações. Não tenha dúvida, não é um procedimento simples. O paciente tem que ser feita uma sedação profunda, porque você tem que jogar gás no cólon e aquele cólon estira, e o estiramento do cólon o paciente sente dor tipo cólica, que é o que responde. Uma das grandes complicações é a perfuração do cólon. A manipulação do cólon é uma das causas de perfuração. Outras causas, sangramento, isquemia, necrose, tá? São complicações da colonoscopia. Então, não é um procedimento isento de complicações. Então, o paciente mais jovem, paciente com indicações absolutas, você não deve se pensar em refugar. Por isso que existe hoje, não é que eu tenha medo, mas aquela indicação simples e pura a partir dos 42 anos. O paciente chega com você, tem 42 anos, ele não tem queixa nenhuma, ele fala para você que ele vai no banheiro todo dia, as fezes é normal,
Ele não tem história nenhuma de neoplasia de cólon do tubo gastrointestinal na família, ou outras neoplasias que normalmente vêm associadas a patologias do cólon em história familiar, como, exemplo, neoplasias de útero, neoplasias de mama, quer dizer, ginecológica. E o paciente não tem história nada disso. Aí você faz uma colonoscopia num paciente de 42 anos e tem uma complicação grave, uma perfuração, peritonite, o paciente tem que ser submetido à laparotomia com uma indicação que é relativa. Então, essas de 42 anos que passam a ser questionáveis. Mas se o paciente tem indicação, a indicação é bem-vinda. O paciente tem história de neoplasia de colo. Meu pai teve colo com 45 anos. Esse paciente tem história. Meu pai teve tumor de colo e meu irmão tem pólipo. Você tem que fazer esse exame, é mandatório. Você vai ter a fórmula familiar ou hereditária das neoplasias do colo. Então, esse paciente é indicativo. Mas o medo do paciente ser submetido à colonoscopia é um medo palpável e procede muito esse medo, por causa que não é um procedimento isento de complicações. Ok? Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Rastreamento de neoplasia, rastreamento de diagnóstico de patologias do colo. Então, o paciente tem doença inflamatória intestinal, suspeita, tem que fazer. Então, se você suspeita já de uma doença, é indicativo de fazer colonoscopia. Avaliação da extensão de doenças, tá? Retirada de corpo estranho, a síndrome de Ogilvy, que nós vamos falar de novo no final da aula, é uma das indicações. Avaliação de exames patológicos. Então, hoje tem outras patologias. Então, paciente com diarreia crônica, uma das patologias existentes hoje mais novas, dos últimos 10 anos, colite eosinofílica. Você só fecha esse diagnóstico na colonoscopia, onde você tem que fazer biópsias seriadas desse cólon e você vê a grande número de eosinófilos invadindo submucose muscular. Normalmente, esse paciente faz uma infestação. Essa infestação é tratada, mas o processo inflamatório persiste. Então, ele faz uma colite eosinofílica, que hoje é uma das principais causas de diarreia crônica, e esse diagnóstico só dá por colonoscopia. Então, o medo do exame precede pelo grau de complicações. Então, aqui mostrando um exame de colonoscopia, só para vocês terem uma ideia, o reto, a avaliação do reto, você vê bem, está vendo? A mucosa, o padrão dessa mucosa, o cólon sigmoide, que é um dos principais locais mais difíceis de você passar, porque é um S, você tem que retificar esse cólon, o paciente sente muita cólica, o cólon descendente, que é uma das porções mais largas do cólon. Olha só, para vocês terem ideia da perfuração. Essa é a flexura esplênica. Como é que eu sei a flexura esplênica? Eu estou vendo o baço. Então, o cólon é da grossura da sua camisa. Então, você perfura isso no baço. Eu estou passando um aparelho que é do calibre do meu dedo. O transverso, por causa do peso, do aumento maior, tem essa função, essa formação triangular, e o colo direito que é mais largo. Aqui, a flexura hepática, onde eu vejo a sombra do fígado. O cólon ascendente, que ele é mais largo, aqui eu já estou vendo a válvula iliocecal, ela faz um abaulamentozinho na parede, porque o ilho está entrando ali. Aqui a válvula iliocecal bem proeminente, uma visão direta da válvula iliocecal. O ilho não faz parte, mas é de boa técnica o profissional que faz a colonoscopia tentar transpassar essa válvula iliocecal e olhar o ilho terminal. Lógico que na doença inflamatória intestinal é mandatório você ver esse ilho, mas às vezes é impossível entrar nesse ilho. Vocês lembram da válvula iliocecal competente. Então, às vezes, o tônus dessa válvula é tão grande, quando eu traumatizo, quando eu bato com o colono ali, ela faz hipertonia e impede que eu passe pelo colo. Então, é bem visualizado. Não é um exame simples de fazer, ao contrário da endoscopia digestiva alta, que você passa, o esôfago é reto, o estômago é uma saculação enorme e o duodeno é um segmento curto que eu tenho que ver. Então, e você consegue fazer, inclusive, com o paciente acordado. Então, é um exame bem mais simples. A colonoscopia é um exame mais técnico, mais difícil, são segmentos mais longos, cheio de
boceladuras, austrações, que dificultam a visualização precisa da mucosa em toda a sua extensão. Então, a colonoscopia é um exame mais trabalhoso. Você vai ver que muitos profissionais que fazem endoscopia digestiva alta não fazem endoscopia digestiva baixa por causa da dificuldade técnica. Enema opaco, que eu falei para vocês, hoje ele é mais avaliado em avaliação do trânsito intestinal, principalmente alto, para ver distúrbio de motilidade de esôfago, por exemplo. Então, você, por via alta, o paciente bebe o bar. Nos exames do cólon, você introduz pelo canal anal e avalia toda a curvatura do cólon. Então, você vem seco, ascendente, flexura hepático, transverso, que às vezes é bem longo, o cólon esquerdo, descendente, sigmoide, ampola retal. Esse é o nosso cólon normal. Um grande exame hoje, a grande evolução é a ecoendoscopia, aonde você faz um exame de ultrassom endotubo gastrointestinal. Então, eu acoplo ao endoscópio um transdutor do ultrassom. Então, o endoscópio está aqui, o ultrassom fica rodando, e eu vejo as imagens em volta dessa parede. Então, aqui está um endoscópio, aqui eu vejo a parede, mucosa, submucosa, muscular, até serosa do lado de cá, está vendo? O endoscópio fica aqui dentro rodando. Aqui o endoscópio estaria aqui. Então, para que serve a ecoendoscopia? Para eu ver lesões que eu não consigo biopsiar. Então, lesões que estão abaixo da mucosa. Então, tumores de submucosa, que podem ser sarcomas, miosarcomas, ou mesmo lesões benignas de lipoma, eu faço um ultrassom. E hoje é muito utilizado, por exemplo, pólipo. Esse pólipo é benigno ou esse pólipo é maligno? A característica de um pólipo que tem uma diferenciação tumoral inicial é a invasão da membrana basal. Então, eu consigo ver ela invadindo submucosa e mucosa ao exame ultrassonográfico. E outro grande achado que é muito feito é biópsias de pâncreas. Tá? Então, agora eu estou falando de endoscopia ecoendoscopia alta. O pâncreas é um órgão muito difícil ser biopsiado. Então, você precisa fazer uma laparotomia, abrir a cavidade abdominal, rebater o estômago. Só a biópsia do pâncreas é uma cirurgia muito traumática. Então, a ecoendoscopia foi um avanço muito grande, onde você passa o eco, olha a parede, atrás da parede eu vejo os linfonodos, ou vejo uma massa que eu queira biopsiar, introduzo uma biópsia perfurando essa parede, chegando na biópsia, na lesão. Então, eu faço isso muito em pâncreas, foi o grande achado, mas posso fazer em qualquer estrutura, como aqui eu vejo um linfonodo peritumoral. Então, imagina, um paciente operou um câncer de colo, eu ressequei o câncer de colo. No acompanhamento desse paciente, ele fez um exame de imagem, aparece um linfonodo do lado de fora. E agora, esse linfonodo é reacional à minha cirurgia prévia ou é um linfonodo maligno? Então, a ecoendoscopia é o grande exame que me proporciona fazer uma biópsia desse linfonodo sem ser muito invasivo. Eu passo o colonoscópio aqui na luz, com uma agulha eu perfuro a parede do reto, vou lá no linfonodo, olha a agulha aqui, e tiro um pedacinho desse linfonodo e faço a análise histopatológica. É um grande avanço. Aqui mostrando mais uma vez, ó, se tem invasão da camada, tá? Da subserosa, da serosa, eu consigo avaliar essa invasão tumoral. Então, vocês veem aqui está o endoscópio. O endoscópio fica rodando e eu vejo as imagens na parede. Tá? Vejo a invasão na parede. Olha lá. Então, abaixo aqui está a mucosa, submucosa. Aqui embaixo a serosa. E aqui aparece uma imagem ovalada, heterogênea. O que seria isso? Você vai com a agulhinha lá, tira um fragmento e tenta elucidar esse diagnóstico. Tomografia.
Então, grande indicação na avaliação da doença diverticular complicada. Tem uma avaliação importante na diverticulite, quem teve aula comigo hoje viu, nós vamos falar aqui um pouquinho mais quando falar de diverticulite, na presença de fístulas que podem ser da doença diverticular, eu consigo avaliar melhor, que não são exames que eu vejo. Doenças inflamatórias, eu consigo ver espessamento, estadiamento de neoplasias malignas. Aqui você vê o metástase para o fígado, vários implantes metastáticos que contraindicam meu procedimento cirúrgico inicial. Aqui mostrando a colonoscopia virtual, então mostrando aqui uma neoplasia polipóide aqui de colo ascendente, uma invasão. A angio-TC, ou angio-ressonância, onde me mostra a vascularização, a grande indicação nas doenças vasculares do cólon e também do delgado. Mais uma ressonância, avaliando o implante neoplásico. A ressonância para o implante neoplásico e a tomografia, elas se equivalem, normalmente o grande exame é a tomografia. Ok? Então, falamos da avaliação inicial. A pergunta sobre colonoscopia foi perfeita. Eu acho que foi muito boa, não sei quem fez, mas foi muito boa a pergunta do cólon, que existem mesmo profissionais que têm medo de passar, esse medo procede, mas deve ser avaliado. Agora, nós vamos falar sobre a doença diverticular. O que é a doença diverticular? Aonde o vaso penetra na parede lateral, são pontos frágeis. E se por algum motivo houver um aumento da pressão dentro da luz, ou mesmo uma fragilidade da parede, da musculatura, da parede dessa alça intestinal, isso faz com que a mucosa e a submucosa herniem sobre esses forames vasculares. Então, o vaso entra e perfura a parede e forma um ponto frágil. Então, na verdade, a doença diverticular é um tipo de hérnia. É uma hérnia da mucosa e submucosa pela parede da alça, fazendo este abaulamento. Tá? Ele pode acometer todo o cólon, qualquer segmento do cólon. Ela é rara no seco, e ele é mais comum no sigmoide. Então, nós vamos falar agora sobre os tipos de doença diverticular, sobre as formas. Nós temos a forma hipertônica, que é mais comum no paciente jovem, e, normalmente, a causa é constipação crônica. Então, o paciente tem constipação crônica por qualquer motivo, ele tem uma dificuldade crônica de evacuar. Então, vocês sabem que a ampola retal, a função é armazenar o conteúdo bolo fecal e o seu estiramento leva à vontade do paciente de evacuar. Se o paciente, por algum motivo, tem um déficit de eliminação dessas fezes vão se acumulando e acumulam também no sigmoide. E o aumento dessa pressão empurra a mucosa e a submucosa contra a parede, contra a muscular. Aonde o vaso penetra é um ponto frágil, como nós já falamos. Então, a mucosa e a submucosa herniam por essa parte. Como aquele saquinho com pressão alta fica passando pela parede muscular, ela traumatiza essa musculatura, fazendo com que haja hipertonia. Então, o sigmoide tende a ficar rígido, fixo, endurecido, por isso que a forma é hipertônica. A forma hipotônica é mais comum do lado direito, porque direito, o cólon tem maior diâmetro. Se tem maior diâmetro, ele tem maior pressão. Então, a forma hipotônica é mais comum no paciente idoso. E o paciente idoso, como vocês já sabem, há uma diminuição generalizada de todo o tônus muscular, inclusive do cólon. Então, esse tônus relaxado
faz com que aquele orifício que os vasos penetraram na parede aumentem, e pelo cólon direito ter uma pressão maior, pelo diâmetro maior, a mucosa e a submucosa herniam por ali. Ele é mais comum do lado direito, mas pode acometer todo o intestino. Então, recapitulando, nós temos 2 tipos de doença diverticular. Nós temos a forma hipertônica, que é comum em pacientes mais jovens, e a forma hipotônica, que é o divertículo do paciente idoso, que é mais comum, disparado mais comum no paciente idoso. Divertículo hipertônico, mais comum no sigmoide. Divertículos hipotônicos, é mais comum no cólon direito e, posteriormente, por todo o cólon. Divertículo hipertônico é mais comum nos pacientes com constipação intestinal. Divertículos hipotônicos é mais comum no paciente bem idoso. Divertículos hipertônicos, por serem hipertônicos, o cólon é estreito. E como nas hérnias que vocês já aprenderam, quanto mais estreito o cólon, maior é a chance de complicação. Então, do lado esquerdo tem maior probabilidade de hipertonia. Então, a diverticulite é mais comum no cólon esquerdo. O cólon direito é incomum a diverticulite. Porém, vocês lembram que no nosso primeiro slide, a mesentérica superior vasculariza o cólon direito. Então, e a mesentérica superior é o principal ramo que nutre meu tubo gastrointestinal, então ele tem uma vascularização mais abundante. E como a saculação é do lado dessas arteríolas, essa saculação fica irritando o vaso e pode levar a sangramento, e sangramentos vultuosos. Então, o divertículo de cólon direito é uma das principais causas de hemorragia vultuosa, de enterorragia. Vocês lembram que a enterorragia é a presença de grandes volumes de sangue eliminados pelo canal anal, com pouco ou mesmo sem conteúdo fecal. Ao contrário da hematoquesia, que é a presença de fezes com presença de sangue em pequena quantidade. As fezes passaram, traumatizam o cólon direito. Então, recapitulando, forma hipertônica, adulto jovem, principal causa, constipação, mais comum do lado esquerdo, principalmente sigmoide, e a principal complicação de diverticulite. Cólon direito, mais comum no idoso, posteriormente pode evoluir para todo o cólon, que é a forma hipotônica, e a principal clínica, enterorragia, sangramentos vultuosos. Então, essa é a nossa clínica das doenças diverticulares. Aqui mostrando a doença, aqui um exame contrastado, que pode ser raio-x ou tomografia, muito visto a tomografia, onde nós vemos essas saculações. Aqui o exame de colonoscopia, que é um exame importante para eu avaliar os divertículos. Tá? Eu vejo aqui um divertículo com conteúdo fecal no seu interior, é o que predispõe. Aqui é um divertículo de sigmoide, você vê o aspecto meio tônus, a luz meio estreita, e esse cólon com estreitamento também. Mostrando aqui, divertículos de sigmoide. E a grande complicação, que é a diverticulite. Para a gente entender bem a clínica e o manejo da diverticulite é apendicite do lado esquerdo. Tá? Então, ela começa dor mal definida, mal delimitada, porque o fecalito obstrui aquilo ali, distende aquele segmento. Posteriormente, com a evolução do processo inflamatório, vai se localizar na hora da inflamação. Como a diverticulite é mais comum do lado esquerdo,
normalmente se localiza do lado esquerdo. Diverticulite, apendicite é mais no adulto jovem, diverticulite é mais no adulto, mais para idoso. Tá? Então, é uma infecção dita pericolônica. Eu não gosto muito de usar, para mim a infecção é colônica, da parede do colo. Mas eles dizem que é pericolônica porque o divertículo está fora do colo. Então, tudo bem, a gente interpreta assim. Então, uma das grandes complicações, então, do divertículo é a diverticulite, mais comum no sigmoide, uma clínica muito semelhante à apendicite aguda. Tá? Colonoscopia é contraindicado na diverticulite. Ele é indicado na doença diverticular. A diverticulite é contraindicação. Por quê? Porque para eu ver bem o cólon, para o cólon ser avaliado, eu tenho que jogar gás no interior do cólon. Esse gás aumenta a pressão, eu posso romper um divertículo que não tiver perfurado, ou se já tiver perfurado, eu posso aumentar o extravasamento de secreção fecal para a cavidade peritoneal, piorando o processo inflamatório infeccioso. Tá? O padrão ouro da diverticulite, tomografia computadorizada. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que no abdômen agudo, a diverticulite é um abdômen agudo inflamatório. Tomografia é um grande exame na acurácia, na detecção precoce diagnóstica da etiologia do abdômen agudo síndrome, porém, ele tem que ser bem avaliado. Paciente com clínica clara de abdômen agudo cirúrgico, a indicação está formal, é a cirurgia, não precisa de fazer TC. TC em fases muito iniciais podem fazer com que eu tenha um falso diagnóstico negativo do meu abdômen agudo. Então, ela vem com laudo normal, é uma apendicite inicial. Uma das grandes indicações de realização da TC é a presença de diverticulite. TC e ressonância equivalem, ultrassom não é um bom exame, ultrassom é bom na interface líquido-sólido, mas para avaliar massas com abscesso no seu interior, ela tem grande valia, então eu posso usar o ultrassom na avaliação dos abscessos pericolecísticos. Enema não é muito utilizado, se for utilizar, a gente não pode usar bário, porque o bário pode extravasar para a cavidade peritoneal, e a peritonite por bário é pior do que a peritonite infecciosa, ou igual. Você deve usar um contraste hidrossolúvel, normalmente à base de iodo. Normalmente, o exame não é feito associado ao raio-x. A gente, quando precisa, faz exame contrastado com contraste oral e exame tomográfico. A tomografia, que então realmente é o padrão ouro na avaliação da diverticulite com contraste ou sem contraste. Ele é tão importante que Rinchen avaliou algumas coisas quanto ao prognóstico da diverticulite. Então, Rinchen, em 1978, fez o primeiro estadiamento da doença diverticular complicada inflamatória, ou seja, a diverticulite. Oi? A diverticulite. Então, ele dividiu de 1 a 4. Rinchen 1, eu tenho um abscesso, tá? Pericolônico. Esse abscesso com a presença de pouco ou nenhum líquido. Então, Rinchen 1, presença do processo inflamatório com líquido na cavidade em pouca ou nenhuma quantidade. Rinchen 2, eu tenho um abscesso pericolônico, tá? Ou à distância, porém bloqueado. Rinchen 3, peritonite difusa purulenta, e o Rinchen 4, peritonite difusa fecal. E ele falou assim, Rinchen 1, aonde o abscesso é pequeno, ou eu não tenho abscesso, o antibiótico é o suficiente no tratamento.
Rinchey 2, quando eu tenho um abscesso maior, seja pélvico ou pericolônico, o tratamento, além do antibiótico, é necessário a punção. E as peritonites difusas, seja purulenta ou fecal, Rinchey 3 ou 4, são de tratamento cirúrgico. E, finalmente, foi modificado essa classificação, aonde você classifica na forma não complicada ou forma complicada, que é o Rinchey propriamente dito. Então, como é que essa forma, como é que é essa diferenciação, só para a gente entender? A gente tinha a forma 1, 2, 3 e 4. 4, peritonite fecal. 3, peritonite purulenta. 2, um abscesso. E 1, que é um pequeno abscesso ou apenas o líquido em volta. Então, ele notou o seguinte: os pacientes que tinham Rinchey 1, abscesso pequeno ou só o líquido em volta, eles funcionavam igual, ou mesmo aqueles que não tinham líquido nenhum, que ele chamou de forma não complicada. Então, forma não complicada, eu não tenho líquido nenhum, eu tenho um espessamento do divertículo. Rinchey 2, eu tenho pouco líquido. Esse líquido é difícil mensurar. O Rinchey 1, eu tenho um abscesso, e esse abscesso é menor do que 4 centímetros, um abscesso pericólico. O Rinchey 2, eu tenho um abscesso, e esse abscesso é maior do que 4, alguns livros de 25 centímetros. Ele dividiu 2A pericolônico e 2B à distância, ou seja, não está em volta do processo diverticular. Normalmente, você faz uma diverticulite, ele escorre pela parede e acumula na pelve. E o estágio 3 ele não mudou, ele dividiu em estágio 3, peritonite purulenta difusa, e o estágio 4, que existe presença de ar à distância, que é a peritonite fecal. Estágio 3 e estágio 4 continuam cirúrgicos, não mudou nada. Estágio 0 e 1, tanto faz se 1A e 1B, tratamento antibiótico-terapia. E até questionável, vamos falar um pouquinho. Estágio 2A e 2B, como eu tenho um abscesso localizado, seja pericolônico, seja à distância, além do antibiótico, eu tenho que puncionar e esvaziar esse abscesso. Então, estágios leves, tratamento conservador. Inclusive, no estágio 0 e 1A, já começa a ser questionado o antibiótico em pacientes rígidos sem comorbidades. Ele fala que a maioria fica bom sozinho. Indicação seria os pacientes imunocomprometidos, com doenças associadas, pacientes com obesidade mórbida, seja isso. Paciente que tem um abscesso, que seria 1B, um abscesso menor do que 4 centímetros, é indicação do antibiótico terapia. Tratamento cirúrgico, grau 3 igual 4, laparotomia. Peritonite purulenta ou peritonite fecal, laparotomia. Grau 2, que tem um abscesso maior que 4 a 5 centímetros, além do antibiótico terapia, você indica drenagem percutânea, guiada principalmente por tomografia ultrassom, e na falha dele você acaba fazendo cirurgia para drenar. Mas elas têm grande êxito drenada sobre tomografia, principalmente ou eventualmente ultrassom. Tá? Isso é um ponto importante, é uma das coisas mais novas quando a gente fala hoje, então, de diverticulite. Ok? Falando agora sobre o volvo. Volvo, lembra que eu falei para vocês que o paciente com constipação crônica, as fezes, o resíduo fecal vai acumulando no sigmoide? Esse sigmoide pode ir dilatando e tornando-se redundante. E ele vem dilatando, e ele fica um grande sigmoide,
que predispõe a uma torção no seu eixo. Então, imagina o meu braço como um sigmoide solto na cavidade abdominal. Vem a onda peristáltica aí, torce esse braço, torce esse sigmoide, levando a um quadro de obstrução intestinal. Ele é disparado, mais comum no sigmoide, eventualmente no seco, quando principalmente secundária de verticulite aguda, eventualmente no cólon direito do transverso, que o transverso tem um segmento mais móvel. Então, essas partes do cólon. O paciente faz dor abdominal, início uma distensão abdominal assimétrica, porque vai distender primeiro a área que torceu, depois todo o cólon acaba distendido. O diagnóstico, radiologia simples de abdômen agudo, elucida bem o diagnóstico, aonde a gente vê o sinal clássico de grão de café. Olha isso aqui, ó, parece um grão de café, onde você vê uma grande distensão localizada. Você vê a alça com parede, a alça torcida, que é o ponto da torção, ó. Então, você vê a alça torcida e o meinho aqui também, dando aquele aspecto característico de grão de café, alguns livros falam de grão de feijão. Tá? Outro volvo colônico de seco. Volvo de colônico de seco, normalmente eu vejo ao raio-x, eu vejo um grande nível no centro do abdômen. Mostrei para vocês até na aula passada de abdômen agudo obstrutivo. O tratamento do volvo, do cólon, é desfazer a torção. Se você pega o paciente em fases iniciais, aonde não há comprometimento vascular, ou seja, injúria, isquemia e necrose dessa alça, você vai desfazer o volvo, seja por enema opático ou classicamente por colonoscopia. Você passa o colono e vai devagarzinho jogando ar ou jogando líquido e desfazendo aquele volvo. Se o paciente já tiver comprometimento vascular, tiver sinais de complicação, que é peritonite secundária, a indicação da laparotomia. Então, a indicação da laparotomia no volvo é a complicação do volvo. Volvo sem complicação isquêmica ou peritonite, você tenta desfazer. Você pode desfazer por colonoscopia, que é o melhor, e, eventualmente, por enema. Você faz o clister, joga soro, ou mesmo contraste iodado, não o bário, como nós já elucidamos antes, para tentar desfazer, posteriormente você radiografa para ver se o contraste subiu para o restante do colo. Tá? Então, esse é o tratamento do colo. Finalmente, só vamos dar um slidezinho aqui, que a gente falou das obstruções. Eu tenho a obstrução propriamente dita, que é a obstrução mecânica, onde eu tenho uma obstrução palpável, vamos dizer assim, do colo, que pode ser extraluminal, exemplo, hérnia encarcerada, pode ser intramural, exemplo, as neoplasias do colo, e pode ser intraluminal, dentro da luz, que tem exemplos os corpos estranhos bezoários. E eu tenho uma forma dita adinâmica, que é o que nós vamos falar novamente hoje, que é a pseudo-obstrução intestinal. Tá? Então, aqui a gente já falou do colo, vamos falar da pseudo-obstrução. A pseudo-obstrução é uma adinamia, uma assincronia da peristalse desse colo. Normalmente, é uma forma adinâmica, onde a hipertonia e áreas de hipotonia. Então, você tem um déficit de motilidade, temos várias causas disso que levam à distensão abdominal. Existem as causas relacionadas com cirurgia, exemplo, pós-operatória de grandes cirurgias, onde eu tenho manipulação de alça, então aquelas alças, grandes ressecções, então o peristaltismo demora a retornar e o paciente faz grandes distensões. E a forma clássica, caracterizada por uma estimulação simpática excessiva, que é comum em pacientes psiquiátricos, tá? Que usam principalmente neurolépticos, principalmente à base de lítio. Então, você faz uma
supressão da atividade parasimpática. Então, só há o estímulo simpático. E se vocês lembram que o simpático no tubo gastrointestinal faz paresia, parestesia e distensão abdominal. Então, a manifestação clínica desses pacientes é um paciente que tem uma distensão abdominal crônica nesse paciente. Então, temos várias causas. Principal causa, uso de medicação neuroléptica, principalmente à base de lítio. Uso de opiáceos, por isso que a gente fala que no pós-operatório tomar cuidado com morfina. Doenças metabólicas graves, como, por exemplo, o paciente urêmico, fazem muito. Doenças de Parkinson, que cursam com hipomotilidade, traumas diretos com hematomas da parede e assim vai. Então, a forma crônica é a forma mais comum que o paciente tem distensão abdominal. Eventualmente, os pacientes podem fazer uma forma mais aguda e o quadro clínico é muito semelhante à obstrução mecânica. Tá? A colonoscopia me ajuda muito no diagnóstico, e ele, além de ser o diagnóstico, eu não vou nem ver nenhuma causa mecânica, eu vou do canal anal até o seco facilmente, ela ainda é terapêutica, porque eu aspiro todo aquele conteúdo, diminuindo o tônus daquela musculatura. Então, os filetes de actina e miosina voltam a ter a função com a melhora. Grande complicação da síndrome de Ogilvie, devido à grande distensão, pode haver ruptura de seco. Você lembra lá, é o mesmo raciocínio da obstrução em alça fechada, onde você tem um tumor de cólon do lado direito, a válvula iliocecal competente do lado direito. Então, o seco faz grandes distensões, e um seco acima de 12 centímetros, ruptura iminente, que a gente chama de ruptura diastática do seco. Então, o seco distende e ele pode romper esse seco, fazendo um abdômen agudo perfurativo, que é a grande complicação da síndrome de Ogilvie. Tá? Se Professor, o seco... Oi? Essa síndrome, assim, por exemplo, se você interromper o uso dessa medicação que pode estar causando essa estimulação simpática excessiva e suprimindo a parasimpática, o intestino volta com a volta ao normal. contratividade normal? Esse é o grande tratamento. A gente vai falar um pouquinho do tratamento aqui na frente. Mas desculpa. o tratamento inicial, perfeito, é a suspensão da droga. Uhum. Então, o paciente faz uso de opioide, o paciente faz uso de lítio, você tem que tentar ou tirar ou, pelo menos, diminuir esse tratamento. Então, não há dúvida, o tratamento inicial é... O paciente é renal crônico e está urêmico. Você trata a uremia dele, vai fazer diálise e melhorar a uremia. Você tem que tirar a causa base. Tá? Então, vamos chegando lá. Tratamento conservador. O tratamento não é cirúrgico. O tratamento da síndrome de Ogilvie é clínico. Ela é uma doença clínica. Então, é uma alteração por algum motivo, seja uremia, seja alteração de motilidade pós-operatória, você tem que tratar a causa disso. Então, o tratamento inicial conservador. Principal causa da distensão abdominal, aerofagia, deglutir o ar. Então, grandes distensões, sonda nasogástrica. Se o paciente desidratou, perdeu volume, reposição volêmica. Se ele fez alteração hidroeletrolítica e ácido básica, que vai perpetuar a sua distensão, tratamento da hidroeletrolítica e ácido básico. Tá? Não melhorou. Segundo tratamento que você pode fazer, neostigmine. Neostigmine é quem lembra lá de farmaco, é um parasimpático mimético. Ela aumenta peristaltismo. Tem que tomar cuidado, o paciente tem que ter monitorizado, porque, como todo parasimpático, ele faz bradicardia. Então, o paciente pode fazer bradiarritmia e parada cardíaca. Cuidado com o uso de neostigmine. Outro tratamento, colonoscopia descompressiva. Eu passo o colono e aspiro aquele líquido todo. Mas o tratamento inicial, como alguém já falou, é a suspensão da medicação. Se o seco estiver acima de 12 centímetros, com ruptura iminente, eu não consigo melhorar esse paciente rapidamente, o risco de ruptura é muito grande, tratamento é secostomia. O que é isso? Faço uma incisão pequenininha,
Põe uma sonda dentro do seco, exteriorizo pela parede abdominal para descomprimir esse seco, evitando a ruptura e a grande complicação dessa cinta. Ok? Agora nós vamos falar sobre lesões comuns do nosso cólon, que são os pólipos. Simbora é ótimo. Vamos lá? Então, normalmente, o mais comum das neoplasias do cólon é serem originadas de uma lesão polipoide. E há uma evolução natural. Nós temos um epitélio natural, normal, há uma mutação daquele epitélio, aonde há uma proliferação. Essa proliferação vai levar a uma formação simples de uma lesão polipoide. Esse polipoide, há uma hiperplasia, uma multiplicação do conteúdo glandular adenomatoso, posteriormente, uma nova mutação que transforma esse adenoma num adenocarcinoma, e o final dessa neoplasia é ela fornecer metástases à cadeia linfonodal e também metástases à distância, caracterizando a neoplasia avançada do cólon. Um tempo de evolução final de um epitélio normal até uma neoplasia metastática é em torno de 30 a 40 anos. Então, esse é um tempo bem grande, né? É um hiato de tempo muito grande. E a colonoscopia apareceu nessa detecção dessas lesões polipoides. Então, a grande vantagem, a grande evolução desses pólipos da colonoscopia foi a detecção precoce desses pólipos. E a erradicação desses pólipos previne a probabilidade dele evoluir para uma neoplasia maligna. Isso é um dado importante. Não é todo pólipo que evolui para neoplasia maligna, mas a probabilidade da população que tem pólipo é de 30% a 50% maior do que a população que não tem pólipo de desenvolver a neoplasia maligna. Então, agora um ponto importante. A lesão propriamente dita maligna é dado pelas vilosidades. Então, todas as lesões, todos os adenomas são consideradas lesões pré-malignas. Mais uma vez, lesão pré-maligna é aquela que tem a possibilidade de vir tumor. Todo pólipo, eu tenho um comprometimento glandular, um comprometimento tubular e um comprometimento vinoloso. Todo pólipo tem glândula, tem túbulo que drena nessas glândulas e que são secretadas através das vilosidades. Então, todo pólipo vai ter adenoma tubular, túbulo e vilosidade. O que preponderar é o que nós vamos chamar esse pólipo. Então, primeira coisa, se o pólipo tiver mais glândula, eu chamo ele de pólipo adenomatoso. Se tiver mais túbulo tubular, se equiparar adenoma e túbulo, adenoma tubular, se equiparar túbulo e vilosidade, túbulo viloso, e o que tem mais vilosidade se caracteriza do pólipo viloso ou adenoma viloso. Os pólipos vilosos é que apresenta maior probabilidade de neoplasia maligna. Os adenomas, e o tamanho também é importante. Então, os adenomas vilosos maiores do que 2 centímetros têm já uma probabilidade de 50% de neoplasia maligna. Alguns livros já chamam o adenoma de viloso de CA in situ, já é um tipo de câncer inicial. Então, essas lesões são precursoras. Além do pólipo adenomatoso, a característica histológica do pólipo, o principal fator que leva à neoplasia maligna é o grau de displasia. E o displasia, então, pode ser leve, moderada e acentuada.
Tá? A lesão acentuada, esta sim que é a lesão pré-maligna propriamente dita. Então, isso são os dados mais importantes. O que caracteriza a neoplasia maligna é a invasão da membrana basal. Então, passou da membrana basal, é uma lesão invasiva característica da lesão. Outros tipos de pólipos, classicamente os pólipos inflamatórios, pólipos hiperplásicos, não são lesões pré-malignas. Elas são decorrentes a um edema local, a um processo inflamatório local que leva à hiperplasia, tá, desse epitélio. Então, essas lesões não são consideradas pré-malignas. Os pólipos pré-malignos são os pólipos adenomatosos, que se dividem em adenomatoso, tubular e viloso. Quanto maior a vilosidade, maior a probabilidade de neoplasia maligna. Professor, Câncer de rapidinho, colo. Desculpa te atrapalhar, você fala que é a invasão do quê? Da membrana basal. As lesões tá. acima da membrana basal não são consideradas lesões invasivas ainda. Então, às vezes, você tem um pólipo, eu faço uma biópsia, esse pólipo vem um adenocarcinoma, mas é um adenocarcinoma em pólipo. Se esse adenocarcinoma não ultrapassa a membrana basal, a polipectomia é curativa, porque é um câncer in situ, ou seja, é um câncer superficial, é um câncer que ainda não invadiu a membrana basal. Ok? Na verdade, isso já mudou. Hoje tem microscopia eletrônica, né? Então, a gente sabe que abaixo de 1.000 micras, só vejo isso na microscopia eletrônica, que não tem em tudo quanto é lugar, ainda é considerada cirurgia curativa na lesão no adenocarcinoma superficial. Ok? Foi? Foi, professor. Obrigada. Nada. Então, o câncer do cólon mais comum disparado, os adenocarcinomas do cólon. Lógico que eu tenho outros, como os sarcomas, como os linfomas, mas o adenocarcinoma disparado é o câncer mais comum. Nós temos as formas hereditárias, as formas esporádicas e as formas familiares. Tá? Mais comum no paciente idoso. Quanto mais jovem o paciente, que a gente vem vendo isso ultimamente, maior é a agressividade desse tumor. Tá? Todos os tumores, quando aparecem fora da faixa etária, é porque eles são mais agressivos. Então, a gente tem a forma hereditária, que é a forma que tem um histórico familiar, tá? A forma familiar hereditária, o disparado mais comum, a forma familiar é a formação polipóide, você tem uma história familiar hereditária da familiar, e a forma esporádica, que é a comum do paciente idoso, é aquela que não tem história familiar. Normalmente, é o componente adquirido, paciente tabagista, obesidade, má alimentação, e ele acaba evoluindo essa forma esporádica. Esporádica porque não existe uma forma familiar importante disso. Tá? Então, essas são as formas mais comuns das neoplasias malignas. Quadro clínico, normalmente assintomático, até que ele obtenha um tamanho importante. Por isso que alguns defendem a colonoscopia, principalmente, vamos salientar isso, em pacientes com história familiar importante. A maioria das sociedades médicas defendem o exame de colonoscopia acima de 42 anos. Isso é muito questionável, isso. O importante é a grande história familiar, principalmente que a forma não familiar, não hereditária, ela aparece em pacientes mais idosos. Então, não adianta eu fazer precoce que vai estar normal. Mas tudo bem, vamos discutir. A gente obedece às sociedades. Então, hoje, a grande maioria ainda indica um exame de colonoscopia em paciente jovem. Uma única coisa que a gente não pode falar é sobre detecção preventivo de câncer de colo. Isso não existe.
Tá? Isso não existe. Preventivo de colo uterino. Existe porque eu tenho as neoplasias, aquelas áreas de hipocoloração, isso caracteriza as lesões superficiais. Quando a gente fala em coluna, a gente fala detecção precoce das lesões do colo, dos tumores do colo. Isso é uma coisa. Segundo, é detecção precoce dos pólipos, tá? Que são lesões pré-malignas hereditárias, mas não é preventivo de nada, porque você pode ter um pólipo e esse pólipo nunca desenvolver neoplasia maligna. Mas isso também é tudo nomenclatura utilizável que são questionadas com o tempo. Tá? Hoje não há dúvida nenhuma que o grande exame para as lesões do cólon é a colonoscopia, onde eu faço a visualização direta das lesões do cólon, salientando mais uma vez que não são isentas de complicações. Normalmente, o colo, as neoplasias de colo, elas só dão sintomatologia quando elas estão grandes. Normalmente em torno de 1/3 da luz. Elas ocupam 1/3 da circunferência aqui daquela luz que eu tenho de grandes distúrbios de motilidade. O que eu tenho que salientar é que há uma diferença comportamental entre as neoplasias do cólon. Eu vou mostrar em slides para frente, porque eu já quero começar a salientar. Esse é o ponto mais importante quando a gente fala em tumor de cólon. Tumor de cólon do lado esquerdo, ele cresce para dentro da luz, ele é centrípeto. Então, ele evolui mais com obstrução. Os tumores do cólon direito é centrífugo, eles crescem para fora da luz. Então, eles raramente causam obstrução. Inicialmente, eu quero salientar isso bem para vocês. Uma coisa que todo mundo pergunta: o senhor perdeu peso? Emagrecimento é uma característica dos tumores avançados. Tumor avançado que tem, tumor precoce não dá clínica. Os tumores precoces do cólon, normalmente, eles são assintomáticos. Por isso que muitos defendem o exame a partir dos 42 anos. Então, aqui, a gente vai colocar os sintomas e sinais. Isso é o mais importante. De todos Professor, os... rapidinho, o cólon esquerdo cresce para dentro da luz. Dentro da luz. Agora eu vou salientar isso mais, vamos elucidar isso mais. Então tá bom. Tá. O tumor direito cresce para fora da luz. De todos os tumores, o do lado esquerdo é o mais comum. Guardem isso. 60% dos tumores do cólon, o lado esquerdo. 60% desses tumores do lado esquerdo, eu alcanço ao toque retal. 1/3 das neoplasias do cólon, eu alcanço ao toque retal, porque do lado esquerdo é mais comum. O lado esquerdo cresce para dentro da luz. Se ele cresce dentro da luz, ele causa lesões da mucosa e ele vai causar sangramento. Detalhe, o sangramento não é vultuoso. A gente chama de enterorragia também, porque tem muito sangue. Mas enterorragias volumosas, eu penso em doença diverticular do cólon direito. Lembra que eu falei no início da nossa aula hoje? Característica do câncer do lado esquerdo. Ele sangra, acumula na ampola retal, forma coágulo, e quando ele vai evacuar, ele evacua uma grande quantidade de sangue com fezes e a presença de coágulos. Esse sangramento que é muito sugestivo ao sangramento do cólon esquerdo. Segunda coisa, o colo esquerdo, ele cresce para dentro da luz, ele fecha a luz. Então, os tumores do cólon esquerdo cursam mais com obstrução intestinal. Ok? Então, tumor do colo esquerdo, obstrução e sangramento vivo, principalmente com coágulo. Tumor do cólon direito agora. Eles crescem para fora da luz. Se cresce para fora da luz clínica,
Massa palpável. Então, ele dá massa palpável precoce, porque ele cresce para fora da luz. Segundo, como ele cresce para fora da luz, ele vai irritando a terminação nervosa da parede. O paciente pode cursar com diarreia. Ele cresce para fora da luz, mas ele é uma neoplasia maligna. Então, obviamente, ele cresce um pouco para dentro da luz, fazendo microlesões da mucosa e causa pequenos sangramentos da mucosa. Esse pequeno sangramento, a mucosa absorve toda. Então, ele não é eliminada do lado esquerdo de maneira nenhuma, nem como sangue vivo, nem como melena. Ela não é eliminada do lado esquerdo, porque esse resto sanguíneo é absorvido pelo colo, que é em pequena quantidade, mas o paciente faz anemia. Então, sangramento do lado esquerdo, sangue vivo nas fezes com coágulos e obstrução intestinal. Lado direito, uma tríade clássica, massa palpável, diarreia e anemia por causa do sangramento crônico. Por isso que a gente fala, paciente idoso com anemia crônica, eu tenho que pensar em tumor de cólon direito. Então, esse paciente que se beneficia pela pesquisa de sangue oculto nas fezes. Pesquisa de sangue oculto nas fezes. Paciente idoso com anemia tem que fazer colonoscopia. Foi? Entenderam? Isso é importante. Esse é um dos pedaços mais importantes. E eu canso de ver paciente idoso tratando anemia. E ninguém pesquisa porque, não, ele é anêmico, porque ele é vozinho, come mal. Não, eu tenho que pensar em tumor de cólon direito. Tá? No mínimo, você tem que pedir uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Muitos autores, devido a falsa sensibilidade, especificidade, dificuldade de fazer a pesquisa, já indicam a colonoscopia direto, que não está errado. Tá? Tríade clássica do cólon direito. Então, massa palpável, diarreia e anemia. Lado esquerdo, enterorragia com coágulo, tá? E fezes e obstrução intestinal. Ao lado direito não obstrui? Raramente obstrui. Para obstruir o tumor de cólon direito tem que ter para perto da válvula iliocecal. Aí ele comprime a válvula iliocecal, que é pequena e causa obstrução. Fora isso, não causa obstrução. Os tumores de sigmoide, ou melhores, os tumores de reto sigmoide baixo, têm uma característica importante. Eles podem evoluir com fezes em fita. Todo mundo fala, os tumores que têm fezes em fita têm que ser alcançáveis ao toque retal, porque tem que ser um tumor bem baixo, para comprimir as fezes. Porque se o tumor for lá em cima no sigmoide médio, sigmoide alto, ele comprime as fezes, mas quando chegar na ampola retal, ele volta a ter o formato fecal. Então, fezes em fita é tumor baixo, canal anal, reto inferior, reto médio, no máximo junção reto sigmoide. Grande problema desses tumores são a metastatização, quer dizer, o tumor sair do local, normalmente mais comum via linfática, tá? Pode ser por via sanguínea, via hematogênica, por contiguidade, ou seja, o tumor cresce muscular, serosa e as estruturas contíguas ao órgão. Então, ele está aderido à parede, o tumor vai lá e entra na parede também. Continuidade, o tumor é de reto inferior e invade o canal anal, quer dizer, estrutura contínua. E por implante, normalmente podem ser os tumores multilocais. Então, o paciente tem um tumor de seco, o tumor de seco sai dali, desprende essa neoplasia, vem correndo pela luz e implanta lá no sigmoide. Então, ele faz uma metástase por dentro da luz e implanta, como se fosse um enxerto do tumor lá no sigmoide. Tá? É o mais incomum de todos. Disparado via linfática, tá? Então, para linfonodos, mas ele pode atender via hematogênica. Metástases à distância, disparado mais comum fígado e pulmão, depois as demais estruturas, como cérebro. Continuidade e contiguidade.
Diagnóstico, como já falamos trocentas vezes, padrão ouro, colonoscopia. Tomografia e ressonância não fecha o diagnóstico, porque o que fecha o diagnóstico é a análise histopatológica. Então, eu preciso retirar fragmentos, e isso é factível à colonoscopia. Tomografia e ressonância eu utilizo no estadiamento das neoplasias. É a grande indicação desse paciente. Tá? Então, aqui mostrando a colonoscopia, paciente sedado, decúbito lateral esquerdo, olhando o tipo de lesão e a biópsia retirando esses fragmentos. Mostrando o tumor de seco, olha a luz, como é que está toda aberta. Ó. E você vem aqui, ó, a mucosa com padrão irregular, tá vendo? Porque esse tumor está crescendo para fora. Ó, pequenos sangramentos. Aí, isso aí, até chegar lá no sigmoide, ele vai sendo absorvido. Biópsia, a pinça de fórceps de biópsia, retirando fragmentos. E aqui é o tumor do lado esquerdo, como é que ele vem crescendo para dentro da luz. Olha a luz, como é que ficou pequenininha. Obstruiu aquela luz e não permite a passagem do conteúdo fecal, por isso que o paciente evolui para obstrução. Aqui, ó, tumor enorme do sigmoide, um tumor do tipo polipóide, você lembra da classificação de Borman, onde eles podem ser polipóides infiltrativos, ulcerados, úlcero-infiltrantes, e assim vai. Então, mostrando mais uma vez o colo direito e o colo esquerdo. Tá? Então, isso fica bem claro quanto à clínica. Clínica do colo direito é centrífugo, massa palpável, diarreia, porque ele vai irritando a parede e aumenta o peristaltismo, tá? E anemia crônica. Do cólon esquerdo, cresce para dentro da luz, então faz erosão precoce da mucosa, sangramento importante e, principalmente, obstrução. Fezes em fita não é uma característica constante dos tumores de cólon, é uma característica constante do tumor de canal anal ou cólon baixo, como, por exemplo, estadiamento é para decidir sobre a terapêutica do nosso paciente. E eu quero agora aqui abrir um ponto importante da nossa aula, tá? Sobre os marcadores tumorais. Principal marcador tumoral do CEA, e eu tenho alguns outros marcadores, como o CA19.9, que não são tumor específicos de tubo gastrointestinal, mas indicam já metástase, os tumores que atingem cavidades mesoteliais, exemplo, peritônio, da CA19.9 alto. CEA é marcador tumoral. Olha, o nome fala, marcador de câncer. Então, eu tenho que ter câncer para dosar o CEA. Não dosem CEA sistemático. O CEA não é marcador de detecção precoce de câncer. Muitos pacientes têm o CEA elevado. Normal do CEA é até 5, níveis inferiores a 5, grosseiramente. Porém, alguns pacientes podem ter o CEA acima de 5 até 15 e não ter nada. É dele isso. Principalmente pacientes tabagistas ou pacientes que convivem com tabagistas, ou ser constitucional dele. Então, imagina a confusão que a gente arruma com um paciente quando a gente dosa um CEA, o paciente vem com um CEA de 8. O cara bate no Google, CEA 8. Aí aparece lá, marcador tumoral. Aí põe imagens, experimenta isso por curiosidade. Aparece um monte de imagem de câncer. Ele fala, eu estou morto. Aí o cara tem 62 anos, ele é aposentado, ele ganha um salário mínimo por mês. A primeira coisa que ele faz é marcar uma colonoscopia, que custa o salário dele, uma tomografia para investigar aquele troço. E vem os exames todos normais. Aí você é obrigado a falar que uma curvatura tem CEA normal. Então, não peçam CEA de rotina. Peçam se ele tiver tumor. Então, se vocês carregarem isso também, eu estou muito satisfeito. Não peçam CEA de rotina. Para que serve o CEA? O paciente tem câncer de cólon, eu sei, biopsiei, adenocarcinoma de sigmoide.
Estadiei o tumor, fiz tomografia, apareceu um linfonodo peritumoral, não tem metástase à distância nem lugar nenhum. É um paciente candidato à cirurgia. Dosei o CEA dele, vai vir baixo. CEA, 8. Por quê? Porque é uma doença inicial. Operei. Quando eu tirei o câncer, eu doso o CEA de novo. CEA dele, que era 8 antes de operar, caiu para 3, 2, 1 de CEA. Olha que ótimo. Cirurgia potencialmente curativa, ele operou bem. Por que eu falo que é potencialmente curativo? Porque célula maligna eu não vejo. Normalmente, os tumores do cólon, eu falo em cura após 5 anos sem recidiva do câncer. 50% dos cânceres do cólon retornam com 6 meses do tratamento. Então, com 6 meses, eu vou repetir a tomografia, vou repetir a coluna e vou repetir principalmente o CEA. Olha só. O CEA aumentando, fala a favor. 75% com um ano. E aí vai caindo progressivamente o resto dos 25% nos próximos 4 anos. E eu falo em cura se após 5 anos ele não voltar. A primeira coisa a alterar é o CEA. Então, o paciente que teve câncer, que está com CEA normal, antes de aparecer metástase à distância, metástase à tomografia, o CEA começa a aumentar. Então, o CEA é um dado importante para a recidiva tumoral, para o acompanhamento do paciente, não para o diagnóstico. Então, carreguem isso na nossa aula, por favor. Tratamento cirúrgico, como eu já falei, é o principal tratamento. A quimio e radioterapia são coadjuvantes ou adjuvantes ao meu tratamento cirúrgico. Os tumores que tratam bem, nós vamos falar na próxima aula, que é os tumores do canal anal, os carcinomas epidermoides do canal anal respondem muito bem à radioquimioterapia. Os tumores do cólon, a quimioterapia é adjuvante ou coadjuvante à minha ressecção cirúrgica. A ressecção cirúrgica sela principalmente o bom prognóstico, a ressecção total do tumor, a cirurgia potencialmente curativa, que é aquela que quando acaba eu não tenho sinais da doença, selam bastante o prognóstico. Os tumores do cólon direito, por causa da drenagem, eu faço colectomia direita, resseco até a cólica média. Os tumores do cólon esquerdo, eu resseco metade do transverso, deixa eu voltar esse slide, aonde eu pego toda a mesentérica inferior até a arcada de Riolan. Então, a retirada da drenagem, aonde eu tiro as cadeias linfodondais principais, são as principais. É o principal terapêutico, associada à linfadenectomia paraórtica. Tirou o linfonodo paraórtico, estadia essa lesão. A cirurgia potencialmente curativa, além da ressecção satisfatória do todo o tumor com margem de segurança, eu tenho que ter pelo menos 15 linfonodos na nossa peça. Presença de 15 linfonodos caracteriza uma ressecção importante do tumor. Quando os tumores são do sigmoide, tumores iniciais, eu posso fazer, se macroscopicamente, eu posso tentar só a sigmoidectomia com ressecção até o descendente. Alguns autores falam que mesmo as lesões de sigmoide devem ser tratadas com colectomia esquerda, no qual eu me incluo. Normalmente, tumores de sigmoide eu faço colectomia esquerda também. Ok?